Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Trigonometria, aula 11, Equações e inequações trigonométricas, parte 2. Com mais de 7.000 anos de idade, a ideia por trás de uma balança permanece inalterada até os dias de hoje. Os primeiros modelos eram rústicos, contendo apenas um eixo central e uma espécie de prato nas extremidades, onde era pesado ouro, entre outras coisas. A balança sempre está associada à ideia de justiça, seja ela dos homens ou divina. Para os cristãos, por exemplo, existem passagens na Bíblia que dizem que Deus possui um peso padrão para medir o homem e as consequências para aqueles que estão abaixo desse padrão. No Egito, o peso padrão era uma pena de avestruz, que simbolizava a verdade e a justiça, e perante o deus Anubis, se o coração do homem fosse mais pesado que a pena, este estava condenado à perdição eterna. Para os gregos, era Hermes que levava as almas para serem pesadas perante o trono de Zeus, e por aí vai. A ideia da balança serve bem para ilustrar a diferença entre equação e inequação. Se a balança estiver perfeitamente equilibrada, temos então uma equação. Isso significa que os dois lados da igualdade se equivalem. Mas se a balança pender para um dos lados, temos uma desigualdade, por vezes chamada de inequação, em que um lado tem um valor maior ou menor do que o outro. E essa ideia vai permear a aula de hoje. Bem, vamos à aula. Inequações trigonométricas, seno de x maior que b. Turma, lembrando que vimos na nossa aula 3 de trigonometria, temos aqui o plano cartesiano, uma circunferência com raio R e a representação do seno para ângulos no primeiro e no segundo quadrante, em que são marcados na circunferência os pontos A e A'. Como queremos seno de x maior que b, então estamos procurando essa região aqui do plano. Perceba que ela contempla o arco que vai de A até A', e as bolinhas em A e A' ficam abertas, pois dei o exemplo de seno de x maior que b, e não maior ou igual. Veja o seguinte exemplo. Sendo x pertencente aos reais, resolva. Seno de x maior ou igual a menos meio. Turma, nós já sabemos o resultado de seno de x igual a menos meio. Nós vimos isso na nossa aula 1 de trigonometria. Para seno de x igual a menos meio, ou x é 7π sobre 6 ou 11π sobre 6. Representando no plano cartesiano, temos os ângulos 7π sobre 6, 11π sobre 6 e a posição de onde seria o seno valendo menos meio. Como eu quero seno de x maior ou igual a menos meio, quero então essa região do plano cartesiano, que vai abranger esse arco. Não se esqueça que agora as bolinhas são fechadas, pois o símbolo utilizado é maior ou igual. Como contamos o ângulo no sentido anti-horário, vale lembrar que 11π sobre 6 equivale ao ângulo menos π sobre 6. Dessa forma, a resolução fica assim. Menos π sobre 6 mais 2kπ menor ou igual a x menor ou igual a 7π sobre 6 mais um 2kπ. Você circula a resposta e hashtag acabou. Turma, para seno de x menor do que b, o raciocínio é o mesmo. Então vou logo para um exemplo. Sendo x pertencente aos reais, resolva. Seno de x menor do que raiz de 3 sobre 2. Primeiro, vale lembrar que para seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, temos duas possibilidades. Ou x é igual a π sobre 3, ou x é igual a 2π sobre 3. Representando esses ângulos no plano cartesiano, temos essa situação em que temos marcado o ângulo π sobre 3, 2π sobre 3, e o seno indicando o valor raiz de 3 sobre 2. Como eu quero o valor menor do que raiz de 3 sobre 2, quero então essa região do plano cartesiano, marcando esse arco. E agora as bolinhas voltam a ser abertas, pois o exemplo está pedindo seno menor do que raiz de 3 sobre 2, e não menor ou igual. Novamente, contando no sentido anti-horário, vale lembrar que 2π sobre 3 equivale a menos 4π sobre 3. Então a solução fica assim. Menos 4π sobre 3 mais um 2kπ menor do que x menor do que π sobre 3 mais um 2kπ. Você circula a resposta e hashtag acabou. Espero que tenha percebido que inequação trigonométrica não é tão complicada assim.
Vamos agora resolver cosseno de x maior que a. Lembrando do que vimos na nossa aula 3 de trigonometria, temos aqui o cosseno representado para ângulos no primeiro e no quarto quadrante. Como eu quero a região maior do que A, então eu quero essa região do plano cartesiano, marcando esse arco que vai do ponto A' até A. E aqui, novamente, as bolinhas ficam abertas, pois o símbolo utilizado é maior e não maior ou igual. Veja o exemplo a seguir. Sendo x pertencente aos reais, resolva cosseno de x maior do que raiz de 2 sobre 2. Sabemos que cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2 somente quando os ângulos são mais ou menos π sobre 4. Representando esses ângulos no plano cartesiano, temos essa situação e a posição do cosseno marcando raiz de 2 sobre 2. Para valores maiores ou iguais a raiz de 2 sobre 2, temos que usar essa região do plano, marcando esse arco e com as bolinhas abertas, pois o símbolo utilizado foi somente maior e não maior ou igual. Contando no sentido anti-horário, temos então a solução menos π sobre 4 mais um 2kπ menor do que x menor do que π sobre 4 mais um 2kπ. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Vamos fazer mais um exemplo. Sendo x pertencente aos reais, resolva cosseno de x menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Aproveitando o que já fizemos no exemplo anterior, temos essa situação. O cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2, quando x é igual a mais ou menos π sobre 4, e a posição desse cosseno no plano cartesiano. Como queremos os valores menores ou iguais a raiz de 2 sobre 2, queremos então essa região do plano, marcando esse arco. Agora, as bolinhas são fechadas, pois o símbolo utilizado é menor ou igual. No sentido anti-horário, menos π sobre 4 equivale a 7π sobre 4. Então a solução fica dessa forma. π sobre 4 mais 2kπ menor ou igual a x menor ou igual a 7π sobre 4 mais um 2kπ. Você circula a resposta e hashtag acabou. Tangente de x maior que m. Lembrando do que vimos na nossa aula 3 de trigonometria, onde estudamos reduções ao primeiro quadrante, temos aqui uma circunferência de raio R formando um ângulo x. Agora vamos traçar a reta tangente e com o auxílio do prolongamento do raio, saberemos quais são os ângulos do primeiro e do terceiro quadrante que têm a tangente igual a m. Como queremos a região maior do que m, queremos então os ângulos nessa região do primeiro quadrante e nessa região do terceiro quadrante, marcando então esses arcos no primeiro e no terceiro quadrante. Lembrando que agora a bolinha é aberta, pois o símbolo utilizado é maior que m, não maior ou igual. Vejamos um exemplo. Sendo x pertencente aos reais, resolva tangente de x maior que 1. Nós sabemos que para a tangente de x igual a 1, ou x é π sobre 4 ou 5π sobre 4. Representando no plano cartesiano, temos essa situação e aqui no eixo tangente, a tangente valendo 1. Como queremos o resultado maior que 1, queremos essa região no primeiro quadrante e essa região no terceiro quadrante, marcando esses arcos, e aqui com a bolinha aberta. Dessa forma, lendo no sentido anti-horário, as soluções são π sobre 4 mais 2kπ menor que x menor que π sobre 2 mais um 2kπ, ou 5π sobre 4 mais 2kπ menor que x menor que 3π sobre 2 mais um 2kπ. Você circula a resposta e hashtag acabou. Como segue o mesmo raciocínio, vamos logo fazer um exemplo para tangente de x menor que m. Sendo x pertencente aos reais, resolva tangente de x menor ou igual a raiz de 3 sobre 3. Para a tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3, x deve ser π sobre 6 ou 7π sobre 6. Representando no plano cartesiano, temos essa situação. Como queremos a região menor ou igual a raiz de 3 sobre 3, queremos essa região abaixo desse valor ou essa região, marcando esses arcos na circunferência. Agora vem uma observação interessante. Na hora de colocar as bolinhas aberta ou fechada, vai ficar fechada nos ângulos π sobre 6 e 7π sobre 6,
Mas como tangente de π sobre 2 e tangente de 3π sobre 2 não existe, ali a bolinha fica aberta mesmo. Também temos que lembrar que no sentido anti-horário, 3π sobre 2 equivale ao ângulo menos π sobre 2. Agora sim, a solução fica menos π sobre 2 mais 2kπ menor que x menor ou igual a π sobre 6 mais um 2kπ, ou π sobre 2 mais um 2kπ menor que x menor ou igual a 7π sobre 6 mais um 2kπ. Você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto matemático de hoje. Na próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!